Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Oi, pessoal. Aproximar aqui um pouquinho. Boa tarde, boa tarde. Olha, o pessoal começou a entrar já. A Solange. Olha aí, Solange, as canecas que você deu pra gente. A gente viu que você entrou Um aí brinde, agora. Um Solange. brinde. Querida Ana. Água fluidificada. É, com seu carinho aqui também. Pessoal, quem tá entrando, como a gente sempre pede, se puder trazer o retorno do áudio, se já estão nos ouvindo bem. Ó o Cícero. Acabei de Olá, ver o Cícero. E Cícero. aí, Cícero, tudo bem, querido? Ah, a Solange colocou, que lindo. Querida. O som está legal? Ó, o Cícero colocou, o som está ótimo. Então vamos lá. Maravilha. Bom, gente, então nós estamos começando o culto do Evangelho no Lar de número 52. Para quem está chegando hoje, nós estamos percorrendo essa caminhada com o texto do Evangelho segundo o Espiritismo há muitos meses, desde o início do ano passado, passando pelo texto de forma muito simples na dinâmica sequencial. A gente faz a dinâmica do culto do Evangelho no lar, então a gente sempre aconselha que vocês deixem também um copinho de água, uma jarra de água, para serem fluidificados, crendo que a gente sempre recebe aquilo de que os nossos espíritos precisam. Alguma coisa? Só dizendo que hoje estudaremos o item 18 do capítulo 13, cujo título é Os Órfãos. Os órfãos. Então estamos aí nas Instruções dos Espíritos, capítulo 13, item 18. Bom, gente, antes de nós iniciarmos, eu vou fazer uma prece e depois a gente entra propriamente no texto. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, o nosso divino amigo, o nosso Senhor, Salvador e Redentor, o Príncipe da Paz, a luz do mundo, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus, o amado das nossas almas. Nós todos nos reunimos aqui na tarde de hoje, sempre, Jesus, rogando as tuas bênçãos, sempre, Mestre, implorando para que o Senhor esteja aqui em nosso meio, porque nós cremos que em reunindo todos nós com o propósito de louvarmos, engrandecermos, estudarmos o teu Evangelho, certamente o Senhor estará aqui conosco. Mas nós pedimos, Mestre, permita nesta tarde que os nossos espíritos ainda tão incrédulos, tão duros, tão rebeldes, sintam, registrem a presença do teu Santo Espírito. Nós temos, Mestre, passado muitas semanas aqui falando, conversando sobre a caridade, e nós queremos um dia, Jesus, exercê-la aqui nessa terra como o Senhor exerceu. Nós queremos, Mestre, que um dia as nossas mãos, pela pureza dos nossos corações, possam representar as tuas mãos aqui nesse mundo, levando auxílio àqueles que precisam, conforto, consolo àqueles que choram, levando, Mestre, a esperança de que dias mais felizes certamente virão e serão uma realidade para todos nós. Nós sabemos, Jesus, que ainda estamos muito distantes da pureza dos anjos, mas como nós sempre te dizemos, Mestre, é o nosso desejo profundo do coração um dia estarmos diante da tua presença como pessoas dignas e honestas. Então ajuda-nos, Senhor. Creia, Jesus, conosco. Ajuda-nos a enfrentar as dificuldades, os desafios da face dessa terra. Que o teu coração esteja ligado ao nosso, que a tua mente esteja ligada à nossa e que, de mãos dadas com o Senhor, a gente possa atravessar essa porta estreita em busca da redenção dos nossos espíritos. Antes ainda, Mestre, de nós começarmos,
Nós queremos lembrar de todos os nossos irmãos e irmãs que estão passando por dificuldades, por dores, por choros, por aflições, depressões, por falta de viver. Ajuda-nos, Senhor, a eles e a nós todos, porque diante da Tua presença todos os nossos males se dissolvem. Nós queremos te dizer mais uma vez, Jesus, que nós te amamos muito e que diante do estudo da caridade nós queremos sempre, Senhor, o trabalho que dignifica os nossos espíritos e te pedindo sempre uma atitude mental que nos torne capazes de realizar todo e qualquer trabalho a nós confiado. Assim, Mestre, mais uma vez nós nos ajoelhamos aqui, lembramos da tua linda e santa imagem e para sempre nós dizemos: Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e te saúdam. Se conosco, Mestre, agora, amanhã e para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos ver a mensagem que foi intitulada pelo Espírito Comunicante, um espírito familiar, naturalmente aí talvez um espírito familiar de Allan Kardec, ou talvez também um espírito familiar da médium que a recebeu, né? Vamos ver. Ele vai discorrer sobre os órfãos. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Realmente é uma situação muito triste que, infelizmente, ainda há graça em nosso país, em muitos países em desenvolvimento, na América Latina, na África, na Ásia. E até mesmo nos países europeus a gente encontra também aqueles que foram abandonados pelos pais. E muitos haverão de dizer: mas cadê Deus? Onde está Deus? Né? Como há injustiça nesse mundo. Mas a questão da injustiça, pela ótica espírita cristã, é uma questão que se resolve pela chave da reencarnação. A reencarnação é a chave mestra que abre essa porta do entendimento, mostrando para nós que as pessoas passam por provações, às vezes acerbas, para resgatar um passado tenebroso, um passado culposo, delituoso. E, naturalmente, uma criancinha dessas, elas não estão ao desamparo divino. Elas estão dentro de um projeto divino para elas, para que elas superem obstáculos passados, karmas existenciais de vidas anteriores. E como Chico Xavier disse a uma pessoa que lhe questionava sobre a questão do hinduísmo, ele disse o seguinte, que o karma, se é certo, como os hindus pensam, e nós espíritas cristãos também, que a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, é uma realidade, não é, pela justiça divina, pelo Instituto Universal da Justiça Divina, pelo qual a cada um sempre é dado segundo as próprias obras. Então, se nós pararmos para pensar nessa frase do Cristo Jesus, a cada um será dado segundo as próprias obras, nós não podemos pensar que Deus seja injusto. Todo e qualquer sofrimento é uma manifestação desse Instituto Universal da Justiça Divina, que é esclarecido para os nossos entendimentos através da chave das múltiplas existências, que é a chave da reencarnação. Então, muitas vezes, aquela criancinha abandonada, que nós estamos vendo aqui frágil, é alguém que traficou crianças no passado. É alguém que fez mal, muito mal à infância.
é alguém que talvez tenha destruído a vida dos pais e estaria num sistema de reajuste automático para que a própria consciência dela se libere desta mancha do passado. Agora, se isto é verdade, segundo Chico Xavier, se existe de fato, e nós todos concordamos que assim é, a lei de causa e efeito, ação e reação, pelo qual nós pagamos ou resgatamos tudo aquilo que fizemos de errôneo em outras vidas, não é menos certo que todos aqueles que enxergam o sofrimento alheio têm como karma, têm como responsabilidade o dever de minorar esse sofrimento. Que aí é a prova, né? E aí é a prova, já não é uma expiação. Exato, é a prova. Aquele que está abandonado, a criancinha abandonada, está sob o guante da expiação. Mas aquele que vê os órfãos abandonados, não somente nas vias públicas, hoje em dia a gente não vê crianças nas vias públicas. Realmente pelo ECA, né, diminuiu muito, pelo menos aqui em Belo Horizonte a gente não vê. Mas tem as instituições que abrigam os orfanatos, que abrigam as crianças órfãs, não é? Então quem vê esse sofrimento, ou quem trabalha no orfanato, ou quem ajuda um orfanato, quem está vinculado a alguma atividade, seja do Estado ou seja privada, que ampara os órfãos, tem uma responsabilidade. E nós que estamos de fora podemos ajudar também, né? O Espírito começa: meus filhos, amai os órfãos. Quer dizer, eles não podem ficar rejeitados, enjeitados da sociedade, né? Ao contrário, eles precisam de amor, de carinho. O Espírito talvez já tenha passado por essa provação, por essa expiação, porque ele diz: se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Então, vamos aqui amaciar os nossos corações, muitas vezes duros, e verificar que se Deus permite que nós enxerguemos esse problema social, econômico e político no mundo, é para que nós acendamos no nosso coração a divina chama da claridade, para que o amor se manifeste na caridade de amparar essas criancinhas abandonadas, ou quando, se não podemos ampará-las em nossas casas, em nossos lares, pelo menos trabalhar para que elas evitem passar fome, evitem passar frio, passar sede, evitem estar ao léu da educação, né? Afastadas da instrução, da escola, do livro, do trabalho, da profissionalização, para que possamos afastá-las do rol do crime e dos vícios mais torpes, porque elas estão à mercê de uma sociedade ainda muito violenta. Então elas precisam de proteção, de amparo, e elas precisam de direção, a fim de que não se desgarrem para o vício. Pessoal, essa figura do órfão é uma figura muito presente no Evangelho, e mesmo no Velho Testamento a gente tinha informações sobre um trabalho do Messias com os órfãos, e a gente vê também muitos profetas ajudando os órfãos. A gente precisa retomar, para pensar essa questão da infância, a literatura espírita de uma forma ampla, porque o progresso é a lei de Deus e há esquemas específicos para planetas de provas e expiações. A infância, ela não é a mesma nos diferentes tipos de planeta, quando a gente considera a evolução desses planetas. Então, um planeta que está menos evoluído, ele vai ter uma infância mais longa. A infância ela é um período muito específico de planetas de provas e expiações, como é o caso da Terra. O Allan Kardec traz para a gente os exemplos dos planetas felizes, né? Onde os espíritos perfeitos encarnam. E quando ele fala para a gente de Júpiter, ele fala para a gente que a infância é muito curta lá. Ou seja, não há essa necessidade de passar pela infância
longa, da necessidade de um adulto, dessa dependência de pessoas que cuidem de você. Então, quando a gente analisa a infância dessa forma, admitindo o conhecimento espírita, a gente entende que a missão, em termos de prova, de proteger a infância, ela é muito importante, porque a infância, ela não é qualquer coisa, pessoal. Ela é um período muito importante para espíritos que encarnam em planetas de provas e expiações. Ela é uma fase difícil da qual esses espíritos precisam. Então, essa infância, com a intelectualidade ainda em formação, dependente, ainda em processo de alfabetização, espíritos que estão ali para serem moldados, a gente precisa perceber que isso tem uma razão de ser. Então, um espírito que passa pelo planeta Terra como um órfão e não tem o auxílio de que ele precisa na dinâmica de prova e expiação, esse espírito certamente está perdendo oportunidades e aqueles que negam essa oportunidade também serão responsáveis pela falta de evolução daquele espírito ou pelo estacionamento daquele espírito. Então, por estarmos inseridos todos nós num planeta de provas e expiações, todos nós temos responsabilidade com a infância. É por isso que o Evangelho fala tanto da infância e é por isso que quando a gente analisa a situação das crianças ao longo da história, quando a gente analisa a situação das crianças ao longo da história, a gente percebe que os direitos humanos relativos às crianças, eles foram aumentando, aumentando, aumentando à medida em que nós evoluímos enquanto planeta, à medida que a nossa moral evolui. Quando nós estivermos em um momento mais interessante, essa figura do órfão ela vai desaparecer, porque certamente não vai mais haver a necessidade de espíritos de estarem nessa condição aqui no planeta Terra e de espíritos com evolução tão baixa que não olhem para as crianças a ponto de estenderem uma mão e ajudá-las. E Jesus, ele é muito perspicaz no Evangelho para incitar em todos nós a proteção pela criança. Ele chega a dizer no Evangelho de Mateus que nós deveríamos olhar para as crianças porque os anjos delas estão sempre na presença de Deus. Então, aquelas pessoas que fazem trabalho com as crianças, elas têm certamente uma vibração muito positiva em favor delas. E nos livros de André Luiz, mais de uma vez nós temos a afirmação de que aqueles que trabalham com as crianças recebem o bônus em hora em dobro. Então, essa figura do órfão é uma figura para a qual a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho e com muita caridade, porque é a presença, quando a gente se depara com uma criança que não tem quem cuide dela, isso é um sinal da falta de moral, da falta de evolução de todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra. Exato. O Espírito vai continuar dizendo: quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Então, só é o que o João Pedro acabou de dizer, né? Uma sociedade que estende a mão à criança abandonada está mais próxima de Deus, está mais próxima de praticar a lei divina de amor e caridade. Você se incomoda, sim, com o sofrimento alheio, você vai buscar minorá-lo, vai buscar educar a criança, vai buscar dar a ela condições de profissionalização, vai vesti-la, vai dar a ela uma vida mais digna, com apoio na sua alimentação balanceada, vai matar a sua sede e também vai matar a sua sede de conhecimento através do livro, através da educação, da instrução. Vai fazer com que ela possa ter tesouros de cultura que a libertem dos grilhões das sombras, que ela amanhã possa ser um jovem aprendiz ou uma jovem aprendiz, para que ela possa ter uma profissão, ser empregada, ter uma responsabilidade em alguma escola ou algum instituto, ou mesmo em alguma empresa pública ou privada, para que ela possa também se desenvolver. Tudo isso é dar a mão a uma criança abandonada. E tudo isso agrada a Deus.
né? Faz parte da lei de Deus. Quanto mais a sociedade se une para esse desiderato, mais ela progride. Então, e nós estamos aqui também que falar o seguinte: a criança abandonada não é só aquela que está nas ruas, mas também é o feto que a mãe ou o pai quer abandonar, quer matar, né? A questão do aborto, por exemplo, você está abandonando um ser infantil que está no ventre da mãe, ao passo que Deus quer que ele viva sim, porque a vida já se fez e essa vida precisa ser amparada, precisa ser respeitada. O direito à vida é um direito fundamental e ele precisa também ser adotado e ser amparado. E nesse caso, né, pessoal, lembrando, nessa discussão que o Geraldinho trouxe, a gente precisa pensar, e muitos doutrinadores de direito defendem isso, o direito fundamental de nascer. De nascer. Né? Porque se você não tiver o direito fundamental de nascer, isso não é nenhum argumento religioso, é um argumento jurídico. Se você não tiver o direito fundamental de nascer, como você vai exercer todos os outros direitos? Né? Exatamente. Ele é o primeiro direito, né? Ele é o primeiro direito. E o Espírito prossegue: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação. Mas, se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas um dever. Olha só, imagine se a gente lembrasse o que aquela criança aparentemente abandonada na nossa frente foi para nós numa vida anterior. Se foi um ente querido, uma mãe, um pai, você iria lá socorrê-la imediatamente. Aí você estaria cumprindo um dever. Isso já não é caridade, né? É interessante que o esquecimento do passado entra aí como uma prova também. É isso que eu ia dizer, é muito a figura da prova. Né? Se você lembrasse, essa órfã é minha mãe, a sua prova ela tem uma grande, né, aliviada ali na dificuldade. Agora, se você ajuda, apesar, né, do esquecimento, de não saber absolutamente quem é aquela criança, de não ter nenhuma relação com você, com a sua família, então você cumpre a sua prova. A figura da prova no planeta de prova e expiação, ela tem muita relação, pessoal, com esse adiantamento moral, com seguir em frente, com talvez, né, a possibilidade, e Kardec fala muito sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no dia do nosso desencarne, nós termos a possibilidade de viver num planeta mais evoluído, de subir um passo. A prova é isso, evolução moral. É aquele momento em que você realmente testa tudo aquilo que você aprendeu ao longo das sucessivas encarnações e testa tudo aquilo que você prometeu antes de encarnar. É viver a ética espírita cristã. O Alisson, o presidente da União Espírita Mineira, ele tem uma frase da qual eu gosto muito, que ele já disse várias vezes pra gente, que o espiritismo é como fazer uma prova com consulta. Né? Ajuda demais. Ajuda demais. Se a gente tem conhecimento disso, então fica mais fácil da gente agir, embora muitas vezes a gente não o faça, né? E aí a nossa responsabilidade é maior. Aquele que muito sabe nada faz, tem muitas bastonadas, né? Tem uma culpa muito maior no cartório. Né? Bom, ele prossegue também falando: assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Olha só, todo sofredor tem direito à nossa caridade. Olha que interessante isso. Ele está postulando aqui uma nova justiça, né? O direito a receber o amparo social, o amparo moral, o amparo educacional, profissional, de todos, o amparo inclusive de sentimentos, né? E ele prossegue: não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Olha aí, não aquela caridade com ostentação, né? Aquela que vai e se coloca num patamar superior, olhando a pessoa que está recebendo o benefício lá no fundo ou lá embaixo. Não, isso aí não é caridade. Isso é humilhação. Então você vai dar alguma coisa a alguém, está tirando foto, está fazendo selfie, está fazendo filme, reels. Isso não é caridade. Isso é ostentação. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso é recorrente em todas as escolas religiosas. É verdade.
E ele prossegue: não há essa esmola que queima a mão em que cai. Olha só, essa esmola ou esse benefício que humilhe a pessoa que está recebendo. Isso não pode ser agradável a Deus. E o próprio Olha Espírito isso. diz: pois frequentemente os vossos óbolos são bem amargos. Que triste isso, né? Quantas vezes eles seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Veja bem. Então temos que ter muito cuidado, né? Temos que agir com o coração, com caridade, com amor, com benevolência, com esquecimento de todo o mal, porque às vezes a pessoa retruca, fala uma frase que nos desagrada. Então é relevar, porque muitas vezes é o que ele está falando aqui. A pessoa está numa choupana, está numa miséria tão grande que a gente não sabe o sofrimento que ela passou durante aquele dia, o mau humor, as decepções, os sofrimentos pelos quais ela passou ou vivenciou. Então, a gente tem que ir com o coração aberto, sem exigência de Exato. qualquer parte, Sem esperar sem nada em esperar troca. nada em troca. Essa é a caridade verdadeira. Sem exigir atestados de reconhecimento Exatamente. ou de gratidão. Isso é o que se espera de um bom espírita. O que você acha? Pessoal, só queria reler essa frase de novo, porque na dúvida a gente leu ela inteira. Então quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. E aí, retornando a isso que o Geraldinho disse, realmente é muito comum que nos trabalhos com a criança em orfanatos se faça um grande estardalhaço em termos de mídia. Isso é muito triste, né, gente? Porque aquelas crianças nem entendem que elas estão sendo usadas ali como moeda de troca, uma questão política, numa questão de seguidores, numa questão de fama, para mostrar que é uma pessoa caridosa. Na casa de Chico Xavier, no último domingo, alguém falou isso. É a vaidade de ser humilde. Né? Hoje é muito comum, a pessoa tem uma grande vaidade em mostrar que ela é humilde, que ela é caridosa. E Jesus foi muito claro nesse aspecto sobre a mão esquerda não saber absolutamente aquilo que a direita daquilo que a direita está dando. Então, o nosso caminho certamente é uma caridade sem ostentação, que não humilha e que só pode ser caridade se for praticada de uma forma caridosa. Porque no fim, gente, a gente às vezes separa, em termos didáticos, a caridade moral da caridade material, mas não existe caridade material se não houver caridade moral. Se você entrega alguma coisa, caridade material, humilhando a pessoa que está recebendo, isso nem é caridade, nem material, isso não é nada. Isso é humilhação. Isso é uma grande humilhação de quem está recebendo. É o que o Espírito falou aqui. Amargo, que nesse caso, olha só, essa caridade magoa o coração de quem recebe. E essa esmola queima a mão em que cai, pois frequentemente são esses os óbolos amargos. Então isso não é caridade. Isso é humilhação, isso é desprezo, isso é soberba. Exatamente. Não é? Que nós devemos ter como espíritas cristãos afastados de nossa seara. Eu vou ler aqui. Então ele vai fazer aqui o fechamento dessa mensagem. Ela é bastante curta, mas como nós já comentamos aqui, ela nos chama muita atenção, né? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos, uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Veja que lindo isso, né? A gente tem que aprender a dar as coisas que nós já possuímos, seja o nosso tempo, o nosso recurso material, o nosso benefício físico, o nosso apoio também financeiro, emocional, intelectual, cultural, educacional. A gente tem que dá-los, mas juntando a eles o melhor de todos, o mais precioso de todos os benefícios, que é a boa palavra, que é uma carícia, um sorriso amigo,
um abraço fraterno, não é? Estender de fato a mão à criança sofredora, para que ela se sinta acolhida, amparada. E é fácil da gente se sentir isso no coração, basta que a gente abra o coração para esses sentimentos. O que você acha, João? Esse já terminou a leitura, Não, né? ainda não, tem mais uma frase. Eu concordo, gente. Eu acho que o caminho, quando a gente percorre ele com honestidade, a gente vai ter uma resposta no nosso coração, nos nossos sentimentos e principalmente na nossa consciência. Eu estava pensando aqui enquanto o Geraldinho estava falando, quem faz esse tipo de caridade que humilha, porque precisa mostrar, porque precisa colocar nas redes sociais ou em qualquer outro lugar. Uma pergunta que essas pessoas poderiam fazer a si mesmas é a seguinte: eu faria se eu não postasse? Se não fosse aqui pelos likes que eu tenho, ou pelo feedback que as pessoas me trazem no centro espírita, ou na igreja, ou na missa, qualquer lugar, eu continuaria fazendo sem esse retorno das pessoas, né? E é o que Jesus fala, esperando apenas a recompensa que vem de Deus. Se a pessoa não faria, então ela já pode guardar no coração a certeza que é o que Jesus disse, que ela já recebeu a recompensa e não precisa esperar nada da espiritualidade. Exato. E por isso ele diz assim, terminando: evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Um Espírito Familiar, Paris, 1860. Ora, nós, o Espírito está revelando aqui uma coisa muito importante. Toda vez que nós movimentamos as nossas energias para o bem, que seria esse movimento de caridade, como dizia o Chico, é um movimento, a caridade é o amor em movimento. Toda vez que a gente faz isso, o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, quando fazemos isso, também estamos trabalhando por nós mesmos, para a nossa própria libertação espiritual. E, ao mesmo tempo, estamos beneficiando os outros. Esse benefício aos outros nos faz granjear amigos, porque não é só a pessoa que vai receber o benefício, não é? Nós temos que considerar que essa pessoa teve ou tem guias espirituais, pessoas que a amparam na vida maior, mães e pais de outras vidas, irmãos de outras vidas, amigos de outras vidas, alguns deles muito elevados. Então, quando a gente faz o bem a alguém que é amado por outras pessoas, essas outras pessoas, sejam elas espíritos encarnados ou desencarnados, passam a ser amigos nossos. Elas passam a se interessar pelos nossos problemas. Olha, o fulano ou a ciclana estão ajudando a minha tutelada na Terra. E Então, de uma forma espontânea, de uma forma amiga, desinteressada, sem esse ar de superioridade, não é? Sem esse ar de soberba. Então, eu vou passar a me interessar pelo destino dela. Quem é essa pessoa? Né? Ela também está encarnada? Qual que é o projeto de vida dela? Ah, não, então eu vou passar a reforçar pelas minhas preces. Aí vem as intercessões, que são as preces em favor daquele que faz o bem, não é? Ela recebe, a pessoa vai receber uma proteção espiritual muito maior. E sem falar no outro aspecto, que quando você faz isso, todos os seus problemas, diante de problemas maiores e mais graves que o seu, ficam menores, ficam pequenos, ficam mais fáceis de serem carregados. A nossa cruz fica pequena quando leve. O nosso fardo fica bastante leve, porque ao verificarmos que irmãos nossos nas ruas, nos orfanatos, estão com essa carga tão pesada de desamparo, de abandono, de solidão, a gente pode, sem dúvida nenhuma, se, se condoer desse problema e fazer alguma coisa por eles.
Achei muito bonito, pessoal, porque o Geraldinho colocou aqui de uma forma prática o que Jesus fala pra gente, quando ele, no capítulo 11 lá de Mateus, quando ele diz, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E aí ele diz, né? Porque comigo todo jugo é suave, todo fardo é leve. E é isso que o Geraldinho falou. Porque caminhar com Jesus, pessoal, quando Jesus fala, venham a mim, quando a gente quer ir na direção de Jesus, a gente precisa ir na direção de quem sofre. Procurar Jesus, honestamente, é procurar quem sofre. É procurar aquilo que ele fala pra gente. Quem tem fome, quem tem sede, quem tá sem roupa, quem tá na prisão, quem tá doente. Essa é uma lição clássica sobre a qual a gente falou bastante aqui nesse capítulo 13, lá do capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Então, procurar Jesus necessariamente alivia as nossas dores, torna, né, o nosso jugo mais suave, o nosso fardo mais leve. E uma das aplicações práticas é isso que o Geraldinho acabou de dizer. Quando você se depara com o problema do outro, muitas vezes você percebe que o seu não é tão grave quanto você pensava. Agora, se a gente cristaliza no eu, a chance daquele problema, que é isso aqui, parecer um gigante impossível de enfrentar, essa chance ela se torna cada dia maior na medida em que a gente vai cristalizando e vai reiterando esse eu, esse aspecto egoísta e essa visão de mundo como se apenas nós e aqueles que nós amamos existissem na face do planeta Terra. E fazendo esse recorte, no caso dos órfãos, a gente precisa reiterar. Nós não estamos falando aqui que recompensas maiores virão, mas Não. o próprio Cristo fala que os anjos dessas crianças estão sempre na presença do Pai. Então, isso que o Geraldinho falou aqui, que aquele que está recebendo a caridade sempre tem um espírito amigo, sempre tem alguém ali que olha por ele, e essas pessoas passarão a olhar também sobre os nossos destinos. Quando a gente pensa na questão da infância, o próprio Cristo fala, os anjos deles estão sempre na presença do Pai. Então imagina, esses anjos olhando pelos nossos destinos, ajudando também nas nossas causas, nas nossas vidas. E a caridade, a gente falou muito isso aqui no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente precisa martelar sempre, ela muda a vida de quem pratica, porque a caridade, pessoal, é escolher o amor em detrimento da dor. A gente pode evoluir pelo amor. Não existe um karma estanque, no sentido de, você matou na vida passada, agora você vai morrer nessa. Isso não existe. Para o Espiritismo, esse determinismo não existe para o ser humano. Então, pela caridade, pelo amor ao próximo, você muda a sua vida, você muda o seu destino. E antes da gente terminar, a gente já falou muito isso na Casa de Tico, aqui um pouco menos, mas a gente precisa trazer sempre a frase de Emmanuel sobre a remuneração espiritual, quando ele diz pra gente, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para cumprirmos as sentenças que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de ação e reação, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução das penas seja suspensa por tempo indeterminado. Então, gente, a caridade, a gente falou isso aqui quando a gente falou das viúvas, em toda a classe aqui de miseráveis, nós falamos sobre isso, né, das pessoas que passam aí, principalmente na figura do evangelho, por muitas dificuldades, nós falamos isso. A caridade muda a vida de quem pratica e muda para o bem. Se você pratica a caridade, você certamente está construindo um futuro material e espiritual muito mais feliz. E do contrário, né? Se a pessoa se recusa a melhorar-se fazendo a caridade, aí sim a pena de Italião funciona. A dor, que é a dor, né? Aquele que provavelmente matou numa vida vai acabar sendo assassinado nessa vida. Mas aí a lei do olho por olho, dente por dente, que é a lei seca da justiça. Seca, é isso mesmo. A lei fria, que é o Instituto Universal da Justiça Divina, ao qual todos nós estamos submetidos, mas que nós podemos modificar se agirmos com misericórdia em relação aos débitos alheios, porque em fazendo assim, nós teremos a misericórdia em nosso favor. E aí, pessoal, quando a gente coloca assim, né, nossa, o amor e a dor parece tão óbvio, por que não escolher o amor?
Então todo mundo pode escolher o amor. Só que, gente, trabalhar para Cristo demanda disciplina, demanda habitualidade, continuidade, Pontualidade, pontualidade, esforço, estudo. renúncia, abnegação, muito estudo. Então a gente não pode também colocar o amor, ele é uma possibilidade mais fácil. Não, ele também é uma possibilidade muito difícil e muito custosa. Por isso que a maioria das pessoas, e isso a gente vê nos livros de André Luiz, evoluem pela dor. A maioria vai pela dor, pessoal, porque evoluir pelo amor é um trabalho espiritual amplo, mas certamente vale a pena, porque Mas todos nós, é mais direto. e todos nós que estamos aqui, a verdade é que todos nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer amar e ser amado, todo mundo quer ver os seus familiares bem, construir uma vida, né, próspera e plena ao lado daqueles que amam. Então, é possível escolher isso. É só ter aí a disciplina no trabalho que retifica os nossos espíritos. Verdade. Bom, pessoal, chegamos ao final desse item. A gente não vai prosseguir, porque o item Não, já deu seguinte, quase a hora. o item seguinte é extenso, que é o item 19, fica para a semana que vem. E nós então vamos fazer a prece, lembrando que semana que vem voltaremos ao horário habitual, tá bom? Quinta-feira, às 8h30. Quinta-feira, às 8h30, aqui no Instagram, e na sexta-feira, às 20 horas, no Facebook. No YouTube. No YouTube também. No YouTube e no Facebook. Vamos então pedir a Deus, lembrando que cada um de nós deve sim colocar o seu copo d'água neste momento, porque é o momento em que os espíritos amigos do nosso lar, da nossa família, costumam fluidificar as nossas águas de forma pessoal e intransferível, né? Por isso que é bom cada um ter o seu copinho d'água separadamente neste momento e assim entregar os nossos espíritos e a nossa vida nas mãos dos nossos benfeitores da vida maior, que em nome de Deus, nosso Pai, sob a proteção de Jesus e de Maria Santíssima, nos encaminham para a semana que se iniciará amanhã. A partir deste momento, então, vamos fazer a nossa oração. Senhor e Mestre Jesus, divino companheiro e amigo de nossa estrada evolutiva, divino instrutor de nossas lições do dia a dia, divino médico de nossas almas, pensando as nossas feridas morais e curando as nossas doenças do espírito. Médico divino, se conosco neste instante. Tu disseste uma vez, deixai vir a mim as criancinhas. E naquela ocasião puseste no colo a criancinha Inácio de Antioquia, aquele que seria um grande servidor de tua jornada, de tua mensagem, de tua boa nova de esperança e consolação, discípulo querido de João Evangelista, seu discípulo amado. Os seus exemplos imorredouros de fé e trabalho, determinação e vontade, valor e discernimento para o bem, ficaram eternamente gravados em nossos espíritos, mostrando que cada criancinha tem o potencial maravilhoso de se tornar um agente de tua vontade, Senhor, um servidor de teu reino na face da terra. Todos podem sim se converter em instrumentos ativos do bem, se bem amparados forem. E aqui estamos nós, te pedindo, Senhor, que nos ajude, para que também nós deixemos vir a nós as criancinhas da estrada, a fim de que possamos movimentar recursos, benefícios, educação, trabalho digno, instrução, amparo, em favor delas todas. E, sobretudo, Senhor, que tenhamos sempre a coragem de falar em teu nome e em nome de Deus, de trazer a tua mensagem ao coraçãozinho delas,
de levar a sua mente pequenina as instruções de teu evangelho de amor e sabedoria. E em assim procedendo, temos certeza, Senhor, que tua mãe, nossa Mãe Santíssima, será para ela, sem dúvida alguma, uma mãe abnegada e superior. Aquela mãe especial que haverá de ampará-las para o resto da vida. E assim, Senhor, pedindo, nós estamos encerrando o culto de teu evangelho em nosso lar, de número 52, rogando a tua presença conosco durante esta semana que se iniciará e também em favor da continuidade de nossas tarefas. Que em nome de Deus assim seja. Assim seja. Bom, graças a Deus, então, pessoal. Eu vou fechar aqui, salvar a live como a gente sempre faz. E na semana que vem, na quinta-feira, às 8h30, a gente se encontra aqui, tá bom? Abração. Boa noite, pessoal.